Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 26 de junho. Hoje, o Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, por que nós somos tão preocupados e ocupados em observar o erro, a falha, o pecado dos outros? E temos tanta dificuldade de nos ocuparmos com os nossos próprios. Você já se perguntou isso? Por que a gente consegue descrever tão facilmente os erros, os defeitos de alguém, e nós mesmos, os nossos mesmos, nós temos muita dificuldade. Isso, às vezes, é uma experiência de confissão. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que vai se confessar, acontece muito isso. Às vezes, a pessoa que vai se confessar, a pessoa chega. É claro que ali também, às vezes, a pessoa fica um pouco nervosa e tal para se confessar, mas muitas vezes a pessoa chega e diz: Ixi, padre, deu um branco, deu um branco. Eu esqueci os meus pecados. Eu esqueci os meus pecados. Eu não, padre, faz alguma pergunta aí, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Ou seja, a pessoa não sabe quais são os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Mas muitas vezes, se fosse para pedir que ela descrevesse os erros de outra pessoa, ela até aumentaria. Talvez dissesse os erros, e talvez fosse até verdade, mas aumentaria ainda mais. Mas os seus próprios não é capaz. Esqueci, padre. Deu um branco, padre. Padre, não sei como me confessar. Me ajuda aí, me pergunta alguma coisa. Então, cuidado. A gente é tão ágil em julgar as pessoas, né? Em julgar. E julgar muitas vezes pela aparência. O nosso julgamento muitas vezes é um julgamento de condenação. A gente quer condenar. A gente parece que tem prazer em jogar o erro das pessoas na cara dela, no rosto dela. Isso é um mal que nós precisamos renunciar da nossa vida. Jesus está dizendo: não julgueis e não sereis julgados. Com quanta facilidade nós esquecemos desse versículo. Julgamos, julgamos, julgamos e esquecemos dessa palavra de Jesus. Não julgueis para não serdes julgados. Julgados. É isso, meu povo. Tenhamos muito cuidado. Jesus está dizendo aqui, né? Jesus está dizendo: vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Então, cuidado. E Jesus ainda levanta um questionamento muito sério. Como pode dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Veja, a gente é capaz
de enxergar um cisco no olho do irmão e não enxergar uma trave no nosso próprio olho. É preciso ter cuidado, meu povo. É preciso ter cuidado. Cuidemos e renunciemos a esse pecado. Uma coisa é quando você, por misericórdia, por caridade, você realiza uma correção fraterna, por exemplo. Correção fraterna não tem nada a ver com julgamento. Porque qual é o objetivo da correção fraterna? É a salvação. Você corrige porque você ama. Não é porque você quer apontar o dedo, não é porque você quer jogar o erro da pessoa na cara dela. Não. Você quer salvar a pessoa. Por isso você diz: olha, não é bem assim. Você faz uma correção. É diferente de quem quer apontar o dedo e mostrar o erro do outro, o defeito do outro, para humilhar o outro. São duas coisas diferentes. São duas coisas contrárias. Peçamos então hoje ao Senhor a graça de sermos misericordiosos. Misericordiosos com o próximo e conosco mesmo. Assim como Deus é misericórdia. Não caiamos no pecado do julgamento, não. Alimentemos a correção fraterna, mas o julgamento não. Para que nós também não sejamos julgados. Porque, como Jesus está dizendo, a mesma medida com que medimos os outros, nós seremos medidos. Então, tenhamos cuidado. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.